Olá, seja muito bem-vinda ao canal Naturalmente. Hoje eu tenho uma convidada especial, a minha amiga Dani, que está aqui nos visitando e vai nos ensinar uma receita de pão integral que você vai amar. Normalmente as pessoas acham que pão integral é um pão pesado, duro, e a gente veio provar o contrário, não é, Dani? Essa receita você não pode perder. Bem, gostaria que a Dani se apresentasse, falasse um pouquinho dela, né? O que você faz, onde mora. Conta um pouquinho de você para nós, Dani. Olá a todos, é um prazer estar aqui e nós, a minha família, eu, meu esposo, nós temos 2 filhos, a Cristine de 10 anos e o Daniel, para completar 8. Nós já moramos na vida campestre, né? Vai fazer 7 anos e trabalhamos com material de saúde, nós vendemos materiais de saúde e a nossa vida tem sido pregar que nós precisamos viver saudável, né? Naturalmente saudáveis e então a nossa vida é pregar isso, falar com as pessoas e também ensinar na prática essas delícias e ensinar que nós vivemos uma vida saudável pode ser uma alegria e muito prazeroso, são coisas deliciosas. E nós vamos fazer esse pão hoje aqui, você vai fazer aí na sua casa. Então vamos à receita. Nós vamos usar nessa receita, aqui colocamos 5 xícaras de água morna. Essa água não pode estar muito quente, porque nós vamos usar o fermento depois na água. E na água muito quente o fermento ele perde o efeito. E então depois vamos usar também aqui a farinha de trigo. A farinha de trigo nós não vamos colocar a quantidade, porque depois a gente vai mostrar o ponto para vocês. E só ressaltando que esse pão é 100% integral. E a gente desafia você realmente fazer integral. Não mistura farinha branca, porque eu já experimentei. Eu tenho aqui, ó, já um pãozinho dela aqui, ó, prontinho. E ele é realmente um pão macio, delicioso, tá? E incrivelmente saudável e macio, sendo 100% integral. Vamos usar também aqui açúcar mascavo para agir o fermento na água morna. Vamos colocando já? Podemos colocar. Então, primeiro a água, né? Primeiro a água. Você vai fazer aquela esponjinha, né? Onde o fermento se alimenta do açúcar. Aqui colocamos 3 colheres de açúcar mascavo. 3 colheres de sopa. De sopa. Vamos misturar na água. Aqui temos o fermento biológico seco instantâneo, fermento para pão, para massas. Vamos usar em média 10 gramas, que equivale a uma colher de sopa, cheia. E o fermento nessa água com o açúcar, ele vai agir, ele vai dissolver. E depois que ele dissolver, nós continuaremos a receita. Então agora nós vamos cobrir com um pano e deixar descansar alguns minutos. Vai depender de onde você está. Se você está num ambiente com a temperatura mais calor, assim, ele vai agir mais rápido. Se você estiver num clima mais frio, ele vai demorar mais um pouquinho, mas é só alguns minutos. E você vai poder perceber que todo o fermento ele vai diluir na água, para que não possa ficar o gosto depois do fermento no pão. Ele vai ficar homogêneo ali, a ação do fermento. E essa parte é importante, a questão de cobrir, né? Ou com uma toalha, né? Ou com plástico filme e deixar no lugar mais quentinho, né? Sem corrente. Você estando num lugar onde tem vento, você tem que estar dentro da sua cozinha, com janela fechada, porta fechada. É importante não entrar corrente de vento. E aí a gente aguarda uns minutinhos e veremos o resultado daqui a pouco, né? Isso. Passado alguns minutos, depois do fermento já ter diluído na água, aqui, olha, está agindo um pouco mais, ó.
Você percebe umas bolhas assim, né? Ele vai subindo, né? Que a gente não consegue não consegue mostrar para vocês. Senão vai entornando. Mas o fermento ele desce, hidrata e então ele sobe e fica uma espuminha em cima da água. Mas enfim, aqui já está hidratado. Agora nós vamos mexer um pouquinho. E vamos colocar os próximos ingredientes. Vou começar aqui, ó, com o sal. Vamos colocar uma colher de sopa cheia de sal. Aqui temos aqui 4 colheres, colocou, né? 4 colheres de óleo vegetal e 3 colheres de azeite rasa, tá? É legal falar, Dani, também, para quem não gosta de usar azeite, óleo vegetal, também pode pegar a castanha, né? Sim. E bater a castanha, uma oleaginosa, na água e ela faz o efeito ali da gordura no pão, né? Então, também dá para substituir, né? Sendo que vai dar um sabor incrível aqui. Você usou um pouquinho de azeite, né? Aqui vamos usar alguns grãos, você pode ver ao seu gosto. Aqui estamos com semente de girassol. Você pode usar aí na sua casa outros grãos também, pode ser gergelim, para poder enriquecer mais o seu pão. Aqui chia. Podemos deixar um pouquinho de chia para decorar em cima. Vou colocar um pouco aqui. Vou deixar aqui para depois a gente colocar um pouco em cima. Agora vamos começar a colocar a farinha. A farinha. Esse pão é diferente. Ele não chega ao ponto de sovar nas mãos. Por quê? Porque a farinha integral, se você chegar ao ponto de sovar nas mãos, ele fica pesado demais. E ele não vai ter ação depois ali do fermento crescendo e ele não vai ficar fofinho. Então esse ponto é diferente. Você vai ver aqui, eu vou tentar te mostrar. Vamos colocando a farinha. A quantidade de farinha, então, vai variar, né? Vai variar porque você vai achar o ponto. É uma média. E normalmente, né, o que eu achei interessante nesse pão é que normalmente, quando a gente faz pão integral, a gente coloca a farinha até desgrudar das mãos. E esse não. E eu acho que isso, assim, fez total diferença na textura desse pão. É que normalmente o pão integral, aquele que é realmente integral, 100% integral, 100% sem integral, nada de... normalmente ele é mais pesado, né? E o que eu achei incrível nesse pão realmente é a leveza e a textura desse pão. Gente, vocês têm que experimentar na sua casa, fazer esse pão para sua família aí, porque ele é muito nutritivo, 100% integral. Você ainda enriqueceu aqui ainda com uma pepita de girassol, né? Dá para colocar, aí vai a gosto, né? O que quer colocar, né? Você pode colocar os grãos que você desejar. Um pedacinho de castanha do Pará também fica tão Ai, gostoso, né? E o ponto é um ponto que você vai colocar na forma a massa com a colher. Nós vamos tentar mostrar para vocês verem bem aí o ponto que você vai ter que chegar aí na sua casa, então. Então, se você não tiver uma forma antiaderente, você pode untar a sua forma para que a massa não grude. Porque como não é uma massa sovada, né? Corre o risco de grudar na sua forma. Aqui é um ponto de colher, olha só. Ele não está mole e nem ao ponto de sovar. Ele fica ponto de colher, ó. Pra você ver aí. Então, depois aqui que nós achamos o ponto da massa, vamos preparar as formas. Essa forma é antiaderente e ao fundo da forma eu gosto de colocar um pouquinho de aveia. Com a colher, olha só. Você vem com a colher. Segura pra mim, por favor. E você vai modelando
pão na forma com a colher. Um pão de colher, né? Tá explicado agora, né? Porque esse pão fica tão macio, né? É bem diferente, o ponto dele é diferente dos pães tradicionais que a gente faz caseiro, né? Porque todo mundo falava assim, ah, pão 100% integral, né? Fica duro, fica pesado. Mas aqui temos essa opção de um pão 100% integral, saudável e macio. Aqui não vamos chegar, tem que ficar a massa, nós podemos ver aqui, ó, ficar uns 2 dedos abaixo do nível da forma, porque ele vai crescer, ó. Ele vai crescer depois no forno. A gente não pode colocar até a borda, não, né? Deixa uns 2 dedinhos abaixo do nível da forma. E agora ele não vai pro forno agora, né? Você aquece o forno, você pode deixar ele crescer. Tem gente que gosta de deixar crescer no sol. Se você, né, tiver um lugarzinho com vidro assim que bate sol, você cobre com um pano. Deixa ele crescer, ou se você está num lugar onde não tem essa opção, você pode aquecer o forno rapidamente, né? 30 segundos, né? E deixar a forma ali crescendo dentro do forno. Você liga o forno rapidamente, já desliga. Põe a forma lá para o pão crescer. Aí ele já cresce ali no forno, depois que ele cresceu, ficou ali, né, pronto para assar, daí você liga o forno. Vamos decorar isso? Vamos decorar. Agora essa aqui é a chia. É opcional, pode ser semente de gergelim, né? Linhaça. Então a gente está enriquecendo ainda mais esse pão, né? Esse aqui eu vou mostrar pro pessoal. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Ela decorou. Não colocou até a borda, né? Porque, como ela falou, esse pão vai crescer ainda no forno. Prontinho. E é isso. Aí depois que ele cresceu, a gente liga o forno a 200 graus, mais ou menos. Isso, aquece, assa ele. Por quanto tempo, mais ou menos? Depende do seu forno, né? Aqui estamos com os nossos pães já assados. Como eu comentei, dependendo do forno, né, o tempo de assar. Aqui no nosso forno foram 40 minutos no total, sendo os primeiros 15 minutos a 180 graus no forno com temperatura mais branda. E o restante a 200, 210, com temperatura mais alta para terminar de assar. Então aqui nós vemos o fundo que nós colocamos a aveia na forma, como ele fica. Aqui, né, nós colocamos a chia. E vamos cortar esse pão para você ver que macio. Aqui está o nosso pão 100% integral, macio. E vou dar uma dica para você. Espere pelo menos 12 horas para que ele possa esfriar e sair o efeito do fermento para você poder comer. É muito mais saudável. E bom apetite! Bom, muito obrigada, Dani, por essa receita maravilhosa. Espero que você de casa também tenha gostado dessa receita. E não esqueça de colocar em prática, marcar a gente lá no Instagram, deixa o seu comentário aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, né? Compartilhar com seus amigos, porque, Dani, essa receita vale milhões, né? Porque um pão 100% integral, macio, nutritivo, olha, essa realmente é a receita de pão integral que mais me encantou. Então, não deixe de experimentar aí na sua casa também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.